Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que o Espírito Santo de Deus traga consolo, paz, harmonia na sua casa, traga alegria na sua casa, traga bênção sobre a sua vida, enfim, que todas aquelas coisas boas que só Deus pode fazer, que Ele venha fazer na sua vida, na sua família, nos seus sonhos, não é? Nas suas realizações, porque Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre, eu creio nisso. Vamos falar com ele para que o Espírito Santo ministre nos nossos corações hoje. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, o que eu quero dizer a Ti nesse dia é que eu sou grato pela vida que o Senhor nos tem dado. Eu sou grato porque o Senhor tem sido bom, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem derramado misericórdia sobre as nossas vidas, nos livrando do vale da sombra da morte, nos ajudando, nos conduzindo a águas tranquilas, o Pai, refrigerando a nossa alma. O Senhor é o nosso pastor, aquele que não deixa faltar coisa alguma nas nossas vidas. Nós, Pai, queremos agradecer. Hoje é dia de ação de graças, de valorizar tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por nós e em nós, e através de nós. Nós te louvamos assim, no nome de Jesus. Amém e amém. E o texto que Deus nos deu para a meditação no dia de hoje se encontra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, versículo 9 em diante, diz assim: No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase, teve um arrebatamento de espírito. E ele viu o céu aberto e algo semelhante a uma grande lençol que descia à terra, preso pelas quatro pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: Levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo, porque na lei, judaica, há animais que são impuros. A voz lhe falou uma segunda vez: Não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Gente, hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês que eu sei, e Deus sabe disso mais ainda, que muitas pessoas precisam ouvir. Por quê? Porque há muitos crentes em Jesus Cristo que estão doentes emocional e psicologicamente, mas que não precisariam estar assim e nem deveriam estar assim. Nós sabemos, pela experiência de vida que temos, que o mundo é um lugar, por vezes, muito cruel. E o diabo é ainda mais cruel do que o mundo, porque é da natureza dele ser assim. E muita gente acaba se deixando ser destruída ou afetada, induzida, influenciada por esses, tanto pelo mundo quanto pelo diabo, quando compra a ideia de que um anônimo é um ninguém. E a Bíblia contesta isso veementemente. Há vários anônimos na Bíblia, sobre os quais a gente fala até hoje, e fala bem. Por exemplo, tem a menina que foi serva do general Naamã, lá no livro dos Reis. É a menina que mudou a história desse general, mas ela não recebe nome aqui nas Escrituras, ninguém sabe o nome dela, e, no entanto, a gente fala sobre o bem que ela fez até hoje.
Lá no Novo Testamento nós temos o centurião romano, cuja fé deixou Jesus admirado, mas a gente não sabe o nome dele. Temos a mulher do fluxo de sangue, o cego, que a Bíblia apresenta como o filho de Timeu, aquelas pessoas que não têm nome, esposa do fulano, filho desse crânio, e por aí vai. Você pode ser um anônimo, uma anônima aos olhos do mundo, mas não é anônimo e nem anônima aos olhos de Deus. E talvez a coisa mais deprimente na vida seja justamente isso, considerá-la como sendo algo comum. Às vezes eu me pego fazendo aquelas comparações que nós costumamos fazer da nossa vida com a dos outros. E eu não sei se posso dizer inconscientemente, mas eu acabo, ainda que por alguns segundos antes de cair a ficha direito, eu acabo desgostando da vida que eu tenho. É como se naqueles instantes a minha vida não significasse absolutamente nada, como se a minha vida fosse apenas uma estatística entre as outras quase 9 bilhões de vidas que povoam o mundo. Mas acontece, gente, que o que Deus está querendo nos dizer aqui, nos ensinar, que uma vida não é uma estatística, vida não é número. Vida não é algo comum, vida é algo sobrenatural. Mas o fato é que a gente acha que as nossas vidas não significam muita coisa. A gente acha que vida que tem significado é aquela que se destaca das demais, que faz algo que os outros consideram grandioso, exponencial, surpreendente. Nós achamos que vida é aquela de pessoas cujo nome entra para os anais da história, seja na arte, seja na política, na religião, em qualquer outra área da vida. Foi para isso, por exemplo, que o Prêmio Nobel foi criado, para garantir que as pessoas sejam reconhecidas pelos seus feitos. O Oscar é outro prêmio que também foi criado para garantir que pessoas ligadas ao cinema sejam reconhecidas. E há muitos outros prêmios, cada área de atuação tem o seu. Mas esses prêmios, eles acabam sendo exclusivistas demais. E os critérios das premiações acabam sendo, por vezes, injustos, dependendo do ponto de vista. Então, quando a gente olha para esse pessoal que se destaca no mundo, a gente começa a menosprezar a vida que tem. A vida que Deus nos deu, a menosprezar a nós mesmos. A gente passa a achar que é comum, passa a se sentir, passa a se ver como um ninguém, como se estar vivo fosse nada. Mas atentem para o que Deus diz para Pedro aqui: não chame de comum, não chame de impuro. Não despreze aquilo que Deus purificou, aquilo que Deus salvou, aquilo por quem Jesus morreu. Vida é algo extremamente importante para Deus, tanto que o próprio Jesus disse em João 10:10 que ele tinha vindo para nos dar vida, mas não uma vida miserável, não qualquer tipo de vida, mas uma vida abundante, isso é, uma vida cheia da graça de Deus. E uma vida cheia da graça de Deus não é algo comum. Uma vida inundada pela presença do Espírito Santo é uma vida sobrenatural, não é comum. Então, o intuito dessa palavra de hoje não é exaltar o ser humano, não, mas é fazer com que nós valorizemos o que Deus valoriza. E Deus certamente valoriza a sua vida, Deus valoriza você. Essa depreciação pela vida que existe no mundo não vem de Deus. Essa banalização com a vida que existe no mundo não vem de Deus. O nosso problema é ansiar demais, é querer demais,
procurar, buscar demais o reconhecimento das pessoas. Enquanto que o fato de Deus ter feito tudo o que fez e tem feito para demonstrar o quanto Ele nos ama e nos valoriza, isso parece que não tem muita ou nenhuma importância para as pessoas, para nós. Então eu quero dizer para você, mulher, que não é reconhecida na sua casa, saiba que Deus valoriza você. Você, pai, que não é respeitado na sua casa, saiba que Deus valoriza você. Você, trabalhador ou profissional que não é valorizado na sua área de atuação, saiba que Deus vê você, que Deus valoriza você. Você, meu querido, minha querida, que não dá uma dentro, porque tem gente que quer acertar, tem gente que quer fazer as coisas, gostaria, mas por alguma razão ela faz errado. Por alguma razão ela quer ir para uma coisa e acaba indo para outra. Então, você que é assim na vida, não acerta uma, eu preciso que você saiba, mesmo que você tenha Jesus no coração, mesmo que você faça tudo errado, tendo Jesus no coração, Deus valoriza você. Você não é uma estatística para Deus. Para Deus você tem nome. Para Deus você é singular, é único, é única. Para Deus você valeu o sacrifício de Jesus. Se você acha que isso é pouco ou nada, então não há mais nada a dizer. Mas eu espero que você reconsidere a sua vida como sendo algo extraordinário depois dessa ministração e você se levante na força do Espírito Santo. Não considere comum aquilo que Deus purificou, aquilo que Deus santificou, aquilo que Deus abençoou, aquilo que Deus salvou. Portanto, não se considere um nada, não se considere um ninguém. Repito, não se trata de enaltecer o ser humano, até porque não há nada em nós que justifique isso, mas Paulo, na sua carta aos Colossenses, no capítulo 1, verso 27, diz que Cristo em nós, isso sim, é a esperança da glória. Não haveria porquê tanto trabalho da parte de Deus, tanto sofrimento da parte de Jesus Cristo, se Ele não nos visse como tendo valor para Ele. Há muita gente, crentes principalmente, que não se dão o devido valor, cuja autoestima está tão baixa que acabam se vendo como o povo de Israel se via antes de entrar na terra prometida. Comparando-se ao povo que estava lá, gigantes, eles se consideraram gafanhotos, eles se viram como insetos. Não é? Saiba que até os insetos têm o seu valor, não é? Principalmente para nós, para a vida, eles contribuem também para a vida. Mas é assim que os israelitas se sentiam com relação aos moradores da terra prometida. Eu quero que você saiba que você não é um inseto, você não é um bicho qualquer, você tem valor e muito valor aos olhos de Deus. Você é aquela ovelha pela qual o pastor larga o seu rebanho no aprisco e sai à procura até encontrá-la. Por que ele faz isso? Por causa do valor que você tem para ele. Perder você é algo inaceitável para Deus. Tirar você das mãos de Deus é algo impossível para qualquer um que tentar. As minhas ovelhas, diz Jesus em João 10, 28, ninguém, absolutamente ninguém, as arrebatará, as arrancará da minha mão. Isso é muito forte, gente. E você não pode perder esse fio da meada aqui. O diabo não quer que você se levante. Ele não quer que você assuma o controle da sua vida. Ele não quer que você se veja como alguém a quem Deus valoriza.
Por que ele não quer isso? Porque isso seria a derrota dele, isso seria a humilhação dele. Nós não fomos criados por Deus para vivermos rastejando. Nós não somos répteis, nós somos bípedes. Nós nos locomovemos em pé, eretos. Foi Deus quem nos fez assim. Foi Deus que nos fez para vivermos assim. Esse negócio de vitimização, de autocomiseração é coisa do diabo para deixar você na posição em que ele é quem deveria estar, rastejando, porque a sentença de Deus para rastejar foi dada à serpente, não a nós. Para nós, seres humanos, para o homem sobrou o suor do rosto, não é? Trabalho e o suor do rosto, para a mulher sobrou as dores de parto, mas não rastejar. Rastejar é uma sentença para a serpente, uma sentença para o diabo. Você não é assim, não foi criado para isso. Eu vou parafrasear aqui a música de um conjunto da década de 80, Menudo. Os mais antigos vão lembrar, não é? A letra dizia de um dos seus sucessos: não se reprima, não se reprima. Mas eu quero mudar, eu quero parafrasear isso dizendo para você: não se deprima, não se deprima. Não acredite na mensagem que diz que ninguém dá a mínima para você, porque isso é uma mentira do inferno. Se você acreditar nessa mentira, vai passar a vida toda rastejando, comendo pó. E é claro que eu não estou falando disso literalmente. Então, não chame impuro, sem valor, imprestável, comum, invisível aquilo ou aqueles a quem Deus purificou. Aqueles a quem Deus purificou, a quem Deus libertou, a quem Deus salvou, não são mais invisíveis, não são mais comuns. As trevas fogem deles, desses que foram purificados, santificados, salvos por Deus. As trevas fogem deles no confronto direto. Mas acontece que as trevas, elas são sutis nos seus ataques. Apesar do método ser o mesmo desde o princípio, muita gente, inclusive e principalmente crente, infelizmente crente, acaba caindo na lábia do mal. Porque é assim que ele luta conosco. Não é num confronto direto, é num discurso. E esse discurso continua sendo o mesmo. O discurso é mais ou menos assim: como é esse negócio aí de você ser mais do que vencedor? Me explica direito isso. Como assim? Foi Deus mesmo que disse isso? Porque da minha posição, da onde eu estou, parece que as coisas não são bem assim na sua vida, não. Parece que isso não está funcionando bem para você. Eu acho que você entendeu errado. Esse é o discurso em que muitos crentes se perdem. Quando o diabo consegue instalar a dúvida no nosso coração, essa dúvida funciona como um vírus que vai destruindo tudo o que de bom e de produtivo Deus vem colocando em nossas vidas ao longo do tempo. O mal só prevalece quando a gente dá ouvidos a ele. Você não pode mais cair nessa. Verdade é aquilo que Deus diz que é. Bom é aquilo que Deus diz que é bom. Importante é aquilo que Deus diz que é importante. É só isso que importa. É só nisso que você precisa acreditar. É só nisso que você precisa confiar, se não quiser viver rastejando na vida. Vejam que aqui no texto, apesar da experiência de arrebatamento que Pedro vivenciou, apesar dessa coisa sobrenatural, dessa experiência sobrenatural, ele não aceitou de primeira, não. Os versículos 17 e 19 do capítulo 10 de Atos, que nós não lemos, que eu não li para você, dizem que Pedro ficou com aquilo na cabeça e começou a pensar, a refletir no significado daquilo, o que Deus estava querendo. Ele ficou pensando, havia uma certa resistência, uma certa dúvida no seu coração.
E Deus precisou ser muito incisivo com ele no verso 20. Levante-se, desça, não hesite em fazer isso. Pela atitude de Pedro, que não é diferente da nossa, a gente percebe como nós temos dificuldade em acreditar no que Deus diz. Em compensação, a gente cai facilmente naquilo que o diabo diz, naquilo que o mundo prega. É impressionante essa nossa tendência autodestrutiva. Aquilo que não presta a gente absorve rapidamente, mas aquilo que seria a nossa salvação, aquilo que produziria bênção na nossa vida, a gente repele com facilidade. A gente não duvida do mal, a gente duvida do bem. É impressionante isso. E isso acaba destruindo muita gente. Tiago, na sua carta, no capítulo 1, os versículos 6 e 8, ele diz que a pessoa que está em dúvida é semelhante à onda do mar, que é levada e agitada pelo vento. Ele continua no verso 8, dizendo assim, a pessoa é instável em tudo o que faz. Agora, uma pessoa instável é uma bomba prestes a explodir. Deus não faz bombas. Isso é obra do maligno. A instabilidade emocional e psicológica é produto da ação do mal. Quer você entenda isso como o meio em que a pessoa vive, como as circunstâncias da vida, não importa. A causa primeira é o mal. E é o diabo tentando fazer a pessoa explodir, tentando fazer a pessoa surtar, fazer besteira que não tem conserto, porque tem besteira que dá para consertar. Tem muita besteira que não dá para consertar, que não tem conserto. Então, Deus não cria bombas. Na verdade, Deus é um expert em desarmar bombas. Ele não quer que a gente exploda. Aliás, Ele não quer nem que a gente fique instável. É por isso que Ele nos deixou a sua palavra escrita, para a gente saber como desarmar a bomba antes mesmo que a contagem regressiva comece. E como Deus faz isso? Ele faz de uma maneira que a gente não gosta muito, porque Deus, Ele é curto e grosso. Ele disse para Pedro assim, levanta Pedro, mate e coma. Eu acho que é por isso que a gente se recusa a fazer muitas coisas que Deus diz. É meio que um protesto da nossa parte. Eu não obedeço ordens, eu não sou assim. Faz parte dessa nossa natureza maligna, não é? Nós gostamos de coisa melosa. E Deus é muito direto. Com Ele não tem rodeio, não tem floreio, pau é pau, pedra é pedra. E o que Deus nem sempre faz e que nos deixa assim, loucos, é que Ele não dá explicações. Isso é morte para muita gente. Já o diabo fala o que a gente gostaria de ouvir, do jeito que a gente gostaria de ouvir. Com o tom de voz que a gente gostaria de ouvir. Não é o que a gente precisa, mas o que a gente gostaria de ouvir. E Deus é bem mais lacônico. Faça isso, não faça aquilo. E para por aí. Há pouco eu citei para vocês a serva de Naamã. Aqueles que conhecem a história do general Naamã sabem como é que aconteceu o negócio. O profeta, ele foi procurar o profeta de Israel para se livrar da sua lepra. E o profeta foi curto e grosso com ele. E ele não gostou, porque o profeta nem foi atendê-lo. Mandou o servo dele avisar que ele tinha que se lavar 7 vezes no Rio Jordão para ser purificado. E o general, cheio de pompa, cheio da sua pseudo-autoridade, ele não gostou nada disso. Quem esse cara pensa que é para me tratar desse jeito? Enquanto que a maioria das pessoas tem problema de autoafirmação, esse general e tem outras pessoas têm autoafirmação demais, né? Ele precisou ser convencido pelos seus servos a fazer o que o profeta tinha mandado. Precisaram colocar juízo na cabeça dele, senão ele teria morrido com a lepra, ou até mesmo da lepra. Mas veja como é interessante, se Eliseu, ao contrário do que fez,
tivesse ido até ele, tivesse feito continência para ele, tivesse reconhecido a patente dele, bajulado ele, o general teria aceitado a instrução numa boa. É disso que a gente gosta, de bajulação, mas Deus não é assim. Deus não fica bajulando ninguém, não. Ele fala, ó, é assim, é assado. Não faça isso, não faça aquilo. Faça isso, faça aquilo. A única diferença entre o que Deus não faz, que é do nosso jeito, e aquele que Ele manda fazer, é que o que Deus promete fazer, Ele faz. O que Deus diz, da maneira que Ele diz, que você às vezes não gosta, Ele diz da maneira que diz, e o que diz para nos abençoar, e não para satisfazer o ego dele, como falando assim, eu sou Deus, eu estou falando, faz aí. Não, o que Deus nos instrui a fazer, Ele nos instrui para nos abençoar. E a palavra de Deus diz muitas coisas diretas, que se nós as abraçássemos, que se nós as assimilássemos, não seríamos tão emocionalmente quebradiços, não seríamos tão psicologicamente instáveis. E voltando ao ponto central dessa nossa meditação, uma dessas palavras diretas que é libertadora para qualquer pessoa que nela crê, é que quem é de Jesus não tem nada de comum. Quem é de Jesus é sobrenatural. Quem é de Jesus não pode não se destacar aos olhos do mundo, mas com certeza brilha intensamente no mundo espiritual. Quem é de Jesus pode passar despercebido nos anais da história, mas com certeza tem seu nome escrito nos anais da eternidade, registrado e carimbado no livro da vida. Não, você não é invisível como acha que é, você não é tão anônimo quanto pensa que é, você não é tão desvalorizada como pensa que é, você não é tão insignificante como pensa que é. Aqui no mundo, gente, no final das contas, quando os capítulos dessa vida já estiverem todos terminados, o epílogo também tiver terminado, o que vai importar mesmo é o que Deus fez por nós, em nós e através de nós. Sabe por quê? Porque a glória desse mundo e nessa vida, para quem alcança, ela é boa, a gente tem que reconhecer que é uma coisa que a gente gosta, tem que admitir isso, mas ela é efêmera, é passageira, né? E isso acontece para todo mundo, sem exceção. Eclesiastes no capítulo 6, verso 6, diz que todo mundo termina de um jeito e vai para o mesmo lugar, termina do mesmo jeito, quer dizer, a gente vai para o pó. Nessa vida, nesse mundo é assim, você pode ter feito o que fez, você pode ter sido o que foi, você acaba no pó da terra. Não importa a classe social, não importa a etnia, não importa quantos amigos você tenha tido na vida, não importa quanto dinheiro você tenha tido, não importa a religião, não importa nada, a glória desse mundo acaba no pó. Mas o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, nem olhos viram, nem ouvidos viram, nem jamais penetrou, quer dizer, homem algum conseguiu imaginar, nem Hollywood nos seus mais esdrúxulos sonhos consegue imaginar o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nesse mundo, os anônimos, os insignificantes, os invisíveis, os comuns não têm vez, mas não vai ser assim para sempre. Na eternidade, outra realidade nos aguarda, uma realidade sem choro, sem dor, sem sofrimento, sem carências emocionais, sem carências afetivas, sem distúrbios físicos, psicológicos, uma realidade onde a idade não será mais um problema e nunca mais teremos que lidar com o fantasma da morte. Portanto, não chame de comum, não chame de impuro, não chame de invisível, não chame de desprezível, não chame de insignificante aquilo que Deus purificou com o sangue de Jesus, você. Valorize-se,
valorize a vida, valorize a criação. Esse é um ato de adoração a Deus. Valorize-se, valorize a vida, você estará valorizando o sacrifício de Jesus. Esse é um ato de ação de graças, de gratidão a Deus. Valorize-se, valorize a vida, você estará reconhecendo e concordando com a obra do Espírito Santo na terra, que é dupla: convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, e consolar os abatidos. Essa é uma maneira de se engajar na obra de Deus. Você tem valor, sim, para Deus. Você tem valor. Você não é ninguém. Você é alguém por quem Jesus morreu. Que Deus nos abençoe e até a próxima, se Ele assim nos permitir.